ABC sobre espiritualidade. Maria Cristina Quartas. A palavra espírito tem sua raiz no latim spiritus, significando respiração ou sopro, ou seja, o que dá vida e anima. Ele é frequentemente considerado como um princípio ou essência da vida incorpórea, sendo também definido pelo conjunto total das faculdades intelectuais. É denominado também por espírito, alma ou energia, sendo utilizados de forma equivalente para expressar a mesma coisa. Segundo as correntes filosóficas ou tradições religiosas espíritas, a morte separa o espírito do corpo físico e, a partir daí, o espírito passa a ser somente da esfera espiritual. Para estas, a morte parece não encerrar a existência de cada ser particular. Segundo as doutrinas espíritas, o espírito é a individualização do princípio inteligente do universo. Quando é encarnado, ou seja, vestido de um corpo humano, é chamado de alma ou espírito. A reencarnação, segundo o espiritismo, é o processo de autoaperfeiçoamento por que passam todos os espíritos. Para os espíritas, o estado natural do espírito seria o de liberdade em relação à matéria, ou seja, a condição de desencarnado. Nesta situação, o espírito mantém a sua personalidade e suas características individuais. Também, segundo a doutrina espírita, a interação do espírito com o cérebro se dá através do perispírito. Este conecta a vontade que nasce no espírito com o estímulo que direciona o cérebro. Assim, por espiritismo, entendem-se hoje as várias doutrinas religiosas e ou filosóficas que creem na sobrevivência dos espíritos à morte dos corpos e principalmente na possibilidade de se comunicar com eles, casual ou deliberadamente, via evocações ou espontânea. A vida terrena é assim vista como um mundo-escola, onde cada partícula em evolução, espírito, encarna para aprender, e de vida em vida, de encarnação em encarnação, ascende a um grau de maior evolução, como o aprendiz na escola, que passará de ano se tiver aproveitamento, e tantos serão os anos quanto mais lento for na sua aprendizagem. É importante ressaltar ainda que quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é, por definição, espiritualista, independente de sua religião, sendo, portanto, o espiritualismo, enquanto oposição ao materialismo, o pilar fundamental da maioria das doutrinas religiosas. No caso do espiritismo, a principal diferença entre a doutrina e a maioria das demais religiões é sua crença na possibilidade de comunicação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. As doutrinas espiritualistas, por sua vez, respeitam todas as religiões e doutrinas, valorizam todos os esforços para a prática do bem e trabalham pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens. Confunde-se frequentemente os conceitos de ser espiritualizado com o ser espírita. Ser espírita é ser defensor das doutrinas que professam o espiritualismo e tem práticas e rituais sobre esta vertente. Individualmente ou em grupo, as pessoas juntam-se e fazem cultos ou cerimônias, a fim de celebrar aquele momento de união ou religação espiritual, ou então para comunicar ou pôr em evidência a existência dessa mesma realidade. Mas também se pode ser espiritualizado e não se fazer prática dogmática, esotérica ou mística para concretizar a realização desse seu conhecimento ou crença. Existe no meio destas filosofias, doutrinas ou religiões muito charlatanismo e misticismo. Há quem, à custa de falta de conhecimento e esclarecimento espiritual, embora crentes nos conceitos espiritualistas, faça mau uso dos seus saberes, a fim de tirar dividendos do sofrimento por falta de esclarecimento espiritual
dos outros. É tão importante, pois, conhecermos-nos como matéria e como força. São as duas vidas paralelas, das quais todos fazemos parte. Quer se acredite ou não na vida fora da matéria, sabemos hoje pela ciência que fenômenos como a telepatia, telecinese, hiperestesia, etc., são uma realidade. A ciência ainda não tem, em si, uma metodologia apropriada para medir ou avaliar coisas do mundo metafísico. Contudo, sabemos que a passos largos o homem tenta desbravar novos horizontes à procura de respostas que a própria ciência e conhecimentos do homem até aqui não dão respostas e por isso não o satisfazem. A espiritualidade deverá ser entendida de uma forma natural, racional e sem misticismos. Não é apenas acreditar na existência do espírito, muito mais do que isso, ver a vida com lógica e profundidade, entendê-la como um horizonte aberto, de onde podemos usufruir de tudo quanto a Mãe Natureza nos dá e entendê-la como uma fonte, de onde brota todo o conhecimento através dos sentidos e do nosso racional, muito para além e aquém do cérebro humano.